Um bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início mais uma live do Ministério Assembleia de Deus Redenção. E nessa manhã estaremos ministrando aqui a aula da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, que é uma parte muito importante na área didática, do aprendizado, que todos devem participar. Não deixe de estar participando da Escola Bíblica Dominical. Nós temos os cultos, temos os movimentos, mas o ensino da Palavra do Senhor, ele é essencial para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Então não deixe de estar participando da escola dominical, convide outras pessoas, porque o ensino da Palavra do Senhor é algo que o Senhor Deus quer que todos os seus filhos estejam envolvidos no ensino da Palavra do Senhor. E aqui vocês têm a aula da escola dominical, sempre, todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, e com um novo tema, né? Cada domingo é um tema, abordando um assunto que é de fundamental importância para o nosso aprendizado. Temos que aprender, conhecimento, ele deve ser buscado constantemente, não podemos parar de buscar o conhecimento. Ninguém pode dizer, eu já conheço tudo, ninguém conhece tudo. O conhecimento, ele é algo que, como se diz, como uma coisa escalonada, que vai subindo, você vai acrescentando mais conhecimento a cada dia. Quanto mais conhecimento, mais sabedoria você vai tendo da palavra do Senhor. Temos já alguns irmãos entrando. Quero desejar a paz do Senhor para todos. E temos hoje o tema aqui desta aula é o diaconato. Vamos falar sobre o diaconato. Está na lição 12, já penúltima aula desse trimestre. No próximo trimestre entraremos em outro tema. Então, esse tema agora que fala dos ministérios, dos ofícios, das ordenações, todos os critérios para isso, né? Para que tudo seja feito de acordo com a palavra do Senhor. Então, o tema aqui é o diaconato. Então, lembrando que hoje à noite temos o culto presencial em nossa congregação, a partir das 19 horas. E convido aí os irmãos a estarem presentes nesse culto presencial. E quem não puder ir, quem preferir ficar em casa, então o culto também será por live a partir das 19 horas. Então os cultos só de domingo que é às 19 horas. Os demais que são por live durante a semana, na quarta, na sexta, eles iniciam às 20 horas. Então hoje é às 19 horas que teremos o nosso culto de louvor, adoração e palavra de Deus. Então estejam presentes, tanto online como presencial. Convide outras pessoas, envie aí os seus likes aí, também compartilhando, né? Porque quando você compartilha, você envia para os seus contatos. Quando dá só o curtir, fica só no curtir, não expande muito, mas quando você dá o compartilhar, então ele vai ser enviado para os teus contatos, que poderão estar também tendo a oportunidade de estar participando dessas lives com as doutrinas bíblicas, as pregações bíblicas, que são extremamente importantes, né? Nós temos aqui o texto de hoje, está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 8 ao 13. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 8 ao 13. Eu vou estar fazendo
já a leitura da palavra do Senhor, enquanto os irmãos vão chegando, e não vou estar atrasando a ministração não, tá? 1 Timóteo 3,8. Da mesma forma, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Então está aí a leitura da palavra do Senhor, onde vamos estar desenvolvendo esta aula da escola dominical. 1 Timóteo 3,13, que está no texto áureo, diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Tá? Então vamos aqui, 6 condições para a ordenação ao diaconato. 6 condições para a ordenação ao diaconato. Nós temos visto, e há tempos atrás, era uma honra a pessoa ser ordenado a diácono. A pessoa se sentia muito honrado e realmente muito feliz, né, com esse ofício tão importante. Mas os tempos vão mudando, parece que a figura do diácono dá a impressão que é uma figura inferior, alguma coisa, e ninguém mais. Muitos já não querem mais ser diácono, né? E se estendeu até o presbítero, já nem presbítero querem ser. A maioria agora quer ser pastor. O negócio agora, não, eu quero ser pastor. E precisamos entender que a Igreja do Senhor, ela tem uma hierarquia, e toda essa hierarquia ela é constituída pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da presença do Espírito Santo. E ela não pode ser inventada por homens. Cristo deixou, os apóstolos deixaram os ensinamentos quanto à ordenação, tanto do evangelista, do pastor, do mestre. Tem critérios, tem condicionais para essa ordenação, como também o diaconato, tá? O diácono, ele é uma peça muito importante dentro da igreja. É isso que vamos estar explanando aqui. O termo diácono, ele vem do grego diáconos, ou diaconia ou diaconato. E diaconeu, servidor, que quer dizer atendente ou servente. Então, ele é um atendente ou servente. Isso já nos primórdios da igreja que começou essa primeira ordenação, né? Que foi instituída ali pelos apóstolos. Lógico que eles eram homens dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Diácono não é ministério de Cristo, ele é uma ordenação de homens
e mulheres também, que vamos falar sobre isso, para esse ofício que é de grande importância dentro da igreja. E lá no começo, nos primórdios, os apóstolos disseram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituímos este importante negócio. Está lá em Atos 6, versículo 3, tá? Capítulo 6, versículo 3. Por que que eles separaram os diáconos? Os apóstolos estavam tendo muito problema, muita afazeres fora daquilo que era o principal em perseverar na doutrina. Eles tinham que ficar mais perseverando na doutrina e não se ocupando com outras coisas. Assim é o pastor também. Ele tem que se preocupar mais com a doutrina do que com as outras coisas. Porque se ele quiser fazer tudo, então a doutrina fica de lado, fica prejudicada. E o pastor é para doutrinar, é para ensinar, cuidar da igreja, cuidar das ovelhas com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento espiritual. Então, ele tem que ter os seus auxiliares. Então, nesse caso aqui, os apóstolos, como estava havendo muitos afazeres, né? Porque ficou em Jerusalém muita gente, né, que se converteram. Tinha aquelas 3.000 almas que se converteram com o sermão de Pedro, e depois outras que foram se convertendo também. Eles já tinham recursos, né? Muita gente fez grandes doações, porque havia muitas mulheres viúvas, órfãos, naquele tempo, que precisavam desse cuidado da igreja. Então eles separaram esses homens para cuidar dessa parte, da parte social da igreja, né? Cuidando das pessoas com problema, pessoas doentes, visitando, dando as condições, suprindo as necessidades, controlando os recursos, né, onde eles iam suprindo as necessidades. Então, o diácono, ele tinha um papel muito importante, que dava condições para os apóstolos poder estar ali preocupados e se esmerando mais no conhecimento da palavra do Senhor, para que eles pudessem estar perseverando na doutrina, como diz o texto bíblico, tá? Que está nesse mesmo capítulo. Então, eles constituíram 7 diáconos e tinha condicionais, né? Que fossem batizados com o Espírito Santo, porque não se ordena ninguém para qualquer ofício dentro da igreja, dentro desses ofícios, né? Seja pastor, evangelista, presbítero, e diáconos ou diaconisa, né? Não se ordena de qualquer maneira. Em primeiro lugar, esses necessariamente têm que ser batizados com o Espírito Santo. Tem que ter certo conhecimento da palavra, porque ele vai trabalhar também no sentido espiritual, mas no sentido social, de servir as pessoas. O diácono é um servidor, é um serviçal da igreja. Ele realmente é extremamente necessário para que o pastor tenha mais condições de fazer a sua parte. Então, o pastor tem que fazer a sua parte, fazer muito bem. E o diácono tem que fazer muito bem a sua parte para que o pastor possa fazer bem a parte dele. Isso é que mostra, né, a constituição do corpo de Cristo, né? Um faz uma coisa, outro faz outra, isso que forma o corpo de Cristo. Por isso que Paulo ilustrou como se fosse um corpo humano, né?
Um é mão, outro é pé, outro é orelha, outro é olho, e cada um tem a sua parte dentro do corpo de Cristo, desde que seja colocado na direção do Senhor. Porque se colocou, então já não faz parte, porque tudo tem que ser o corpo constituído e formado pelo Senhor, cada um dentro da sua parte. E quem tem a sua parte a fazer, tem que fazer o melhor, não é para o homem, é para o Senhor, que tudo que nós fazemos é para Deus, tá? Posteriormente, mais para frente, já com o apóstolo Paulo, né, foi começado a ordenação também de mulheres. Então nós temos até algumas aqui que são citadas, né? Febe, Trifena, Trifosa, Pérez, são mulheres que eram ordenadas ao diaconado, como diaconisas, tá? Porque tinha que ter mulheres. E é importante que tenha mulheres também. Porque o diácono, ele também tem a responsabilidade, e já naquele tempo dos primórdios, de cuidar de pessoas, visitar pessoas enfermas, pessoas doentes, visitar as casas das pessoas para atender uma necessidade. E geralmente eram mais mulheres que eram atendidas, e de repente vai um homem lá entrar na casa da mulher. Então, isso aí dava margem a comentários, a suspeita. Por que esse homem está entrando na casa da mulher? Não, ele tinha que sempre ter alguém o acompanhando. Ele não pode ir sozinho visitar uma irmã, de jeito nenhum. De jeito nenhum ele pode sozinho visitar um irmão. Mesmo uma irmã solteira, uma irmã viúva, ou também uma irmã casada, vai lá visitar a irmã, um homem, não. Como é que é a mulher explicar para o marido, ou o marido vai querer saber quem é esse homem que veio aqui? Então, tudo, a visita dentro de uma necessidade, não é ir visitar por visitar para ir almoçar, para tomar café, não. É visita quando há uma necessidade para que ele possa estar lá, mas sempre acompanhado. Então, Paulo, ele ordenou mulheres também que iam, então, no caso, quando eram visitas assim para mulheres, né? E as mulheres iam às diaconisas. Quando era visita para homem, não havia problema do homem sozinho, aí tudo bem, é visita para um homem, está com problema lá, está enfermo, está precisando de uma ajuda, está precisando disso, daquilo. Então, era dentro dessa visão, e que tem que continuar, deve continuar dessa maneira, tá? Esse termo diaconisa, quando surgiu o papado, né, que começou a querer fazer o ecumenismo, né, e o Papa ser o chefe da igreja no sentido geral, né, então, se intitulando sucessor de Pedro, né, está cheio de sucessor de Pedro, né, querendo ser apóstolo aí, e quando eles instituíram o papado, começou a igreja católica romana, então eles tiraram o termo diaconisa e começaram a ordenar freiras. Então as freiras é que faziam, que passaram a ser, no entender deles e dentro da liturgia deles, como de diaconisas passaram a ser freiras. Vocês podem ver que freiras faz vários trabalhos sociais, aquilo é o serviço da diaconisa, mas só que foi para o lado da Igreja Católica, onde muita idolatria surgiu, e na Igreja Cristã não há freira, há diaconisa, tá? E isso aí é algo que tem que continuar, porque muitas igrejas já nem consagram mais, agora não é mais diaconisa, agora já querem ser apóstola, querem ser bispa, querem ser evangelista. Onde que está isso aí?
Não, diaconisa não, eu quero... Não, para com isso. Vamos fazer as coisas de uma forma que não seja do homem, mas seja de Deus. Então, tem coisas que o homem está fazendo que não é de Deus, tá? E quando não é de Deus, não tem espiritualidade, não tem unção para aquele ofício. Não tem unção. Pode fazer, se colocou, mas não tem unção para aquele ofício. Entendeu? Então, não queira ser aquilo que não tem condições de ser. Não queira ser aquilo que a Bíblia não dá condições para que a pessoa seja. E querem forçar a Bíblia. Então, isso aí traz problemas dentro da igreja. Então, tinha lá, Paulo consagrou, tinha diaconisa, é uma ordenação, mas ela também tinha que ter a mesma condição de ordenação para ordenar um diácono. Tá? A mesma condição. Então, é preciso que seja digno de respeito, com caráter cristão imitável. Timóteo, aqui em Timóteo, Paulo falando a Timóteo, né? Da mesma sorte, os diáconos, servidores, serviçais, sejam honestos. Honestidade é acima de qualquer suspeita. Porque ele vai lidar com os bens da igreja, o que entra na igreja, as ofertas da igreja, doações que venham para a igreja, ele vai lidar com tudo isso. E ele tem que ser honesto para não se apoderar de nada daquilo que entra na igreja. Porque se ele se apodera de algo que entra na igreja, se torna um roubador e pode perder a salvação. Então, ele tem essa responsabilidade. Não de língua dobre. Língua dobre no popular é boca suja. Fala palavrão, fala um monte de besteira. Então, isso não é coisa para um diácono. Não dados a muito vinho. Vinho. Quando fala vinho aqui, é vinho mesmo, gente. É vinho mesmo, tá? Só que a gente ordena não, aconselha a abstinência. Por quê? O vinho em Israel, eu falei com o irmão que era israelita da tribo de Efraim. Ele era o judeu convertido a Cristo, né? Ele disse que a ceia lá, a Páscoa, né, era com vinho. Os judeus servem a Páscoa com vinho mesmo, né? Só que o teor alcoólico, tá, desse vinho que é servido é muito baixo. É muito baixo, né? Quase como um suco, tá? Mas é ordenado, a gente aconselha a abstinência, porque tem irmão que é miolo mole. Ele começa a bebe um cálice, e os vinhos de hoje são todos fortes, então não deve, tá? Porque se começa com um, o diabo tenta tomar outro, né? Aí ele toma outro, aí o diabo toma a saideira, daqui a pouco já está cheio de álcool na cabeça, e muita gente sai na rua aí cambaleando. Já imaginou as pessoas, olha o irmão lá bêbado, que é isso? Então é ordenado a abstinência. Então aqui também está falando, não dado, olha, eles tinham esse costume, mas tome só o essencial, tá? O próprio Paulo falou para Timóteo tinha problemas de estômago, né? Ele falou, tome um pouco de vinho, tá? Que era para poder amenizar as dores que ele tinha, os incômodos que ele tinha no seu estômago, tá? Então, todas as coisas são puras para os puros, tá? Como diz, né? Paulo fala, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Nós temos a liberdade de todas as coisas, mas nós temos que filtrar tudo aquilo que é bom, que não vai contra a palavra do Senhor, e ir sempre dentro daquilo que a palavra do Senhor nos dá condições de fazer, tá?
Então Deus não tira a liberdade de ninguém, nós temos a liberdade, mas nós temos que ter também uma consciência, consciência voltada e obediente à voz do Espírito Santo, porque todo o crente realmente que tem o Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, tem comunhão, qualquer coisa que ele faça que não é legal, que não foi bom, o Espírito Santo já incomoda a consciência, a pessoa já se conserta e fica tudo bem, né? Então, diz aqui, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, seu entendimento e a consciência estão contaminados. Então, se a pessoa começa a se dar para esse lado, principalmente se ela já veio do vício, ela pode voltar ao vício e o pastor que permite isso, ele vai também ser prejudicado diante do Senhor, porque ele está fazendo algo que não deve fazer. Nós devemos fazer tudo de acordo com a palavra do Senhor. Então, toda ordenação para alguém, seja do qual for o ofício, tem que ter qualificação. Nada pode ser precipitado. Quando os apóstolos ordenaram esses diáconos, eram diáconos, eram pessoas que tinham qualificação, que não tinham nada, que não tinha nenhum dedo apontado para eles. Então, e também eram homens cheios do Espírito Santo. Então não houve precipitação, porque eles já tinham condições, como diz, né, quando foi dito, escolhei, não foram os apóstolos que escolheram, foram escolheis. Então, ele tem que passar por um período de teste, né? Tá? Por isso que não se consagra ninguém a diácono. Muitas vezes a pessoa, o pastor quer até separar alguém, mas primeiro ele tem que deixar a pessoa sem consagração, fazendo pequenos serviços na igreja, alguma coisa, vai fazendo para ver se é uma pessoa que realmente está pronto, se prontifica a fazer, sem cara feia, sem nada, é voluntariosa, gosta de fazer as coisas, e depois, mas não basta só isso, tem que passar por uma triagem, tem que ver como é que é a vida dele fora da igreja, como é que é a vida dele no lar, com a mulher, com os filhos, com as pessoas. Então, tudo isso são coisas necessárias. Não pode simplesmente chegar e vai ordenando qualquer um, à torto e à direito, e de repente vai dar um problema muito sério. E muitas vezes o diácono para ser diácono sempre. O diácono para ser diácono sempre. Se o Senhor quis, se ele se preparar, por exemplo, teologicamente, né, fizer aí uma faculdade, tudo, e o Senhor quiser promovê-lo, né, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai dar direção ao pastor para que possa levá-lo de diácono para outro, para o presbitério e daí por diante, porque funciona como num quartel, né? Você começa com um soldado raso, né? E depois, se você se preparou, passou nos testes, você passa já de soldado raso a soldado especial, né? E isso aí aconteceu comigo na aeronáutica, né? Comecei com 4 meses, no 5º mês já estava promovido a S1, soldado de primeira classe. É que eu não quis continuar na vida militar, né? Senão poderia ter ido a cabo, a sargento e daí por diante. Depende do esforço que eu fizesse. Então, tudo dentro de uma hierarquia. Mas aí alguém pode dizer, mas como que você foi pastor primeiro? Só que no quartel também tem aqueles que se estudam mais, estudam muito, têm uma qualificação muito preparada, né? Tem muito estudo, passou em muitas coisas, então ele vai fazer um outro curso, né? Que ele já vai direto para tenente, então ele não passa
por soldado, cabo, saindo aí já vai direto para oficial, entendeu? Então é isso aí. Então, se fui separado para pastor por uma comissão, né? Não fui consagrado por um pastor, foi uma comissão, passei por triagem, tá? Para poder ser ordenado, mas eu já tinha as pessoas já sabiam da minha conduta, da minha capacidade para poder estar recebendo, né, esse ofício de pastor. Então fui direto, por quê? Porque eu fiz faculdade, fiz mestrado e mostrei a minha capacidade nesse sentido. Então foi observado isso e fui consagrado dessa maneira. Então tudo exige uma questão de preparação e de qualificação para isso, tá? Se a consciência for corrompida, não pode servir na Igreja de Deus. Diz aqui, guardando o mistério da fé, numa consciência pura. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, guardando o mistério da fé, guardando a tua fé, guardando as coisas de Deus no teu coração. Como diz a palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Uma consciência pura, não tem nada que o acuse. Tudo isso deve ser observado, mas também ele tem que ter isso em si, para ele poder aceitar um cargo. Porque a própria pessoa, ele deve se examinar para ver se ele está em condições. Se ele não estiver em condições, coisas que o pastor não pode ver o interior dele, mas ele mesmo deve se autoacusar se ele não tem uma consciência pura. Ele deve falar, pastor, não estou preparado para isso, olha, eu tenho algumas coisas que não são condizentes com esse ofício. Então, ele tem que ter essa voluntariedade de falar isso, declarar isso, e não tem que ter vergonha nenhuma, tá? Então, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem. O velho homem não pode aparecer na vida de um diabo. Velho homem não pode, porque ele vai lidar com pessoas. Ele tem que ter amabilidade, tem que ser cortês, tem que ser educado, tá? Porque ele vai tratar com pessoas, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Diácono, como muitas vezes, está lá na porta, é uma pessoa de grande importância ali na porta. O pastor está confiando nele ali, ele vai receber pessoas com muito respeito, entrando as pessoas, vai cumprimentando, não cumprimenta, não vai estender a mão para a mulher entra com o marido, não vai estender a mão para a mulher, só se estende a mulher com a mão para uma mulher se ela primeiro estender a mão, que ela cumprimentar. Agora o cara já vai estendendo a mão, já vai querendo abraçar, isso aí não pode, isso é coisa de velho homem, tá? Que se corrompe pelas concupiscências do engano, concupiscências do desejo de fazer algo que está lá na sua consciência, né? Pode enganar muitos, mas a Deus ninguém engana. Então, temos que viver de acordo com a palavra do Senhor, tá? Deve ser provado para que mostre se o seu caráter é irrepreensível. E diz aqui, e também esse primeiro, seja o primeiro provado. Primeiro provado. Tem que fazer várias provas. Dentro por isso que eu falo, né? Separa ali para ajudar, mas não consagra, não ordena, não faz a ordenação. Dá serviços para fazer, pequenos serviços vão fazendo para ver como é que é a pessoa, tá? E depois pode já deixar servir, mas sem a ordenação.
e se forem irrepreensíveis, realmente a pessoa mostrou, e vai passar pelo crivo da igreja, porque, veja bem, o pastor não pode consagrar, simplesmente ele vai consagrar por ele mesmo. Não, eu vou consagrar essa pessoa. Não, ele tem que passar pelo crivo da igreja. Reúne toda a igreja, faz um culto, né, administrativo para ordenação. E nesse culto administrativo, tá, vai trazer essas pessoas que ele quer separar, né? Que ele está tentando separar, porque ela já passou, vai dizer, olha, ela fez isso, ele foi provado, é assim que ele faz, que ele se comporta assim, aí vai passar tudo isso para a igreja, todas as boas coisas dele vai passar para a igreja. Mas alguém dentro da igreja, todos têm que aprovar por aclamação, todos, porque se alguém lá sabe que por fora conhece que ele não é um bom caráter, que ali ele é todo bonzinho, fiel, mas que por fora ele sabe de coisas sérias a respeito dessa pessoa. Então ele tem a obrigação, não é entregar não, tem a obrigação de levantar a mão, olha, eu não aceito, eu reprovo, porque esse sujeito, ele é assim, 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 ele faz todas essas coisas aí, ele não está em condições de ser ordenado. Então tudo isso aí vai ser depois averiguado para ver se procede, e se proceder, ele não pode ser ordenado. Então veja bem, todo um critério que tem para que alguém possa ser ordenado, tanto a diácono como a outros ofícios da igreja, tá? Como o Senhor fala, né? E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, né? E sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então ele tem condições, dependendo da sua perseverança, da sua vontade, do seu esforço em querer aprender mais, conhecer mais a palavra para poder estar pregando. Qualquer tem o dom para pregar, então ele vai ter que se preparar para isso, porque ele pode ser colocado num ofício de maior responsabilidade, que é lidar com a palavra do Senhor, tá? Então tem que ser provado e nas pequenas coisas, para que possa alcançar coisas maiores. Isso é possível, tá? E tem alguns que vai ser diácono a vida toda, tá? Mas e não pode, que tem pessoas, e eu já vi isso acontecer dentro da igreja, já vi, e é muito conhecido isso, não falo o nome só para questão de ética, mas tem uma pessoa que ele se mostrava um diácono de excelência, e foi ordenado ao diácono. Diácono de excelência, ele superava todos os outros, né? Em tudo, muito prestativo demais. Estava ali, com o pastor olhava e já sabia o que o pastor queria. Tá, aquele prestativo mesmo. Mas será que ele fazia para Deus ou para o pastor? Então a gente com o tempo começa a ver, ele não fazia para Deus, ele fazia para ser visto, ele fazia para o homem, não para Deus. E por toda a prestimosidade, ele foi consagrado a evangelista. E não passou muito tempo, ele já estava se intitulando pastor, saiu da igreja, abriu a igreja, cadê o homem? Acabou. Nada que ele fez deu certo. Entendeu? Porque ele não fazia, ele fazia para o homem ver, porque ele queria algo mais, de uma forma que não era coisa de Deus, tá? Ninguém engana a Deus.
Outra coisa aqui, se a sua mulher for uma destrambelhada, ele não pode ser ordenado. Também tem essa. Não basta olhar a pessoa, o homem. Tem que ver se a mulher é uma pessoa honesta, não maldizente, vive maldizendo a vida dos outros, fala de todo mundo, fofoqueira, linguaruda. Está aqui escrito. Fala maldizente, falando mal da vida de todo mundo. Sobre a cabeça no lugar, tá? E fiéis em tudo que faz. Tem que ser uma pessoa fiel, porque diz a palavra do Senhor: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola ela derruba com as próprias mãos. Então, nessa ordenação de um diácono, e que é a igreja é unida para essa finalidade, não é só a vida do diácono que tem que ser falada ali. Porque se alguém também levantar, olha, a mulher desse irmão aí, ela é um problema. Ela vai trazer problema, ela xinga os vizinhos, bate nos filhos, grita com os filhos, caloteira, faz um monte de... Então, alguém tem que falar. Porque se omitir de falar, ele entra essa pessoa que se omitir, ele entra no pecado de omissão, que é um pecado doloso. É um pecado doloso, não é culposo, não, é doloso. É um pecado grave. É contra o corpo e contra Deus. Então tem a obrigação de chegar, olha, pastor, essa pessoa aí tem esse problema e a mulher dele é assim, tá? Então já não pode mais ordenar essa pessoa. Mesmo ele sendo totalmente qualificado, mas por causa da mulher, ele não pode ser ordenado, porque senão ela vai trazer problema para ele e para a igreja e vai constrangê-lo. Então a ordenação ela tem que ser investigada, tá? Mulher tem que ser uma mulher séria, não maldizente, não pode ser fofoqueira, tá? Porque senão ela vai fazer estragos dentro da igreja. Se é uma mulher discreta, tem que ter postura, tá? E ela, sendo dessa maneira, com qualificações para isso, né? Então ela também pode ser uma diaconisa para estar também trabalhando ali com o marido, né? Ele como diácono, ela como diaconisa. Isso aí é possível, né? Se ela tem também todas as qualificações, passou ali na triagem, tem que passar pela triagem também, então ela pode também ser consagrada a diaconisa, estar ali prestando serviço na igreja também como diaconisa, tá? Que é servir, cuidar de tudo da igreja, tá? Cuidar de tudo da igreja, para que realmente o pastor tenha tranquilidade. O pastor não pode ficar sobrecarregado com coisinhas, com probleminhas, com confusãozinha que vem trazendo para ele através de pessoas que foram ordenadas. Por isso que tem que escolher bem quem ordena para que ele não tenha esse tipo de problema, tá? A fidelidade conjugal em vida e família é exigida para esse ofício, tá? Diz aqui: os diáconos sejam maridos de uma só mulher, viu? Não pode ser mulherengo, viu? Tá aí de olho na mulher dos outros. Governe bem a seus filhos, cuide bem de seus filhos, das suas casas, tá? Que diz a palavra do Senhor: se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior que o infiel. Então, essa fidelidade conjugal em família é exigida. Por isso que se passa por uma triagem, porque o pastor não sabe da vida das pessoas fora daí. Se alguém não falar, ele não vai saber. Se alguém não falar numa assembleia administrativa,
Ninguém vai saber. E se sabe e não falou, como eu digo, entrou no pecado de omissão e pode até perder a sua salvação simplesmente por isso, tá? Então não pode também ser divorciado. Se for divorciado, tem que procurar saber por que foi divorciado. Divorciou por quê? Porque quis trocar de mulher? Então o divórcio tem que ser investigado. Porque o divórcio somente pode acontecer por adultério. Se um dos cônjuges adulterar, ou a mulher ou o homem, aí pode ser dada a carta de divórcio. Então aí ele tem condições de... Aquele que foi traído, ele tem condições de exigir o divórcio e arrumar outro companheiro, ou no caso de mulher, outro companheiro, ou uma companheira no caso de homem, tá? Desde que seja no Senhor. Cristã ou cristão. Mulher pega aí, que tem conhecimento da palavra, que está na igreja, tem ofício, e vai arrumar homem no mundo, então está totalmente errado. Totalmente errado, porque vai casar, vai se juntar com trevas, vai se juntar com morto, que é vivo com morto. Você ganhou nova vida. A pessoa que está no mundo está como morto, então vai viver com morto. Então é mais fácil o morto tirar o vivo da igreja, né, do que o vivo trazer o morto para a igreja. Então, pessoas têm que saber esperar a direção de Deus, não pode passar à frente de Deus, porque já está errado, porque é jugo de desigual. E que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então tudo tem que ser muito bem apurado para a separação para um ofício na igreja. Também aqui, o desejo de servir com presteza é algo que precisa ser observado. Não adianta eu separar, ordenar alguém, a pessoa não quer nada, só queria a ordenação, só queria o título. Então tudo tem que ser muito observado. Porque diz aqui, porque os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então veja bem, ele tem um papel relevante dentro da igreja, uma boa posição. As pessoas vão olhar ele de uma forma de uma pessoa de Deus, uma pessoa de confiança, uma pessoa que pode ser ajudada por ele, entendeu? Não uma pessoa que já tenha um histórico ruim. Tu vai precisar de uma visita, vai precisar de uma ajuda. Não, essa pessoa não quero aqui em casa, não quero esse tipo de gente aqui em casa, não. Então tudo tem que ser visto dessa maneira para a ordenação de um diácono. E diz, não servindo à vista. Aqui está, servindo à vista para agradar aos homens, Quer dizer, na frente é uma coisa, agrada a todo mundo, agrada o pastor, está ali que está, né, fazendo de tudo, mas é só na presença. Fora da presença, ele já está fazendo um monte de coisas erradas, está com procedimento errado, fala coisas erradas, critica todo mundo, meu, e está batendo lá, está lá, pastor, meu pastor, mas por fora está lá xingando o pastor, por trás. Então tudo tem que ser feito, na frente tem que ser feito também, nos bastidores, da mesma forma tem que ser a mesma pessoa, não pode mudar a sua conduta, né? Na frente de um e na frente de outro, por trás já está fazendo de uma maneira totalmente diferente. Ele tem que ser ele dessa maneira, tanto na frente como por trás. Ele tem que ser fiel, obediente,
prestimoso servidor, para que ele possa estar realmente agradando ao Senhor, tendo uma posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Adquirirão uma boa posição, porque todos vão respeitá-lo, todas vão estar gostando dessa pessoa. Então, é ruim uma pessoa estar numa posição dessa, as pessoas não querem nem ver a cara dele. Tem pessoas que não querem nem ver a cara dele. Por quê? Porque a conduta não é boa. Então, nós temos que ter esse cuidado para não pôr qualquer um. E muitas vezes vem pessoas querendo participar do ministério. Pastor, vim do ministério, olha, eu sou diácono lá, mas espera aí. Aí tu já pega e põe de diácono. A gente já errou nessa parte aí, viu? Já errou. Falta de experiência nos primórdios do ministério, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Mesmo vindo de outro ministério, tem que saber, tem que entrar com contato com o pastor do outro ministério para saber como é que é essa pessoa lá, por que ele saiu de lá, em que situação, por que foi. Porque se não fizer isso, você pode trazer um grande problema. O pastor de lá se livrou de um problema e você arruma um grande problema que o pastor de lá se livrou. Então temos que também observar essa parte aí, tá? Então, não servindo à vista para agradar o homem, como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Tudo que ele tem que fazer com muita voluntariedade, né? Muita voluntariedade para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele sirva as pessoas, ajude o pastor, seja realmente alguém produtivo dentro da igreja em todos os sentidos, porque aí ele estará fazendo a vontade de Deus. Então, qualificações são exigidas. E então ele deve servir mesmo quando está sendo observado e quando não está sendo observado. Não adianta servir quando está sendo observado, porque aí está fazendo para Deus, não, está fazendo, está usando de falsidade, porque fora da vista das pessoas ele está fazendo tudo ao contrário. Então são isso qualificações. Você veja bem a importância do que é um diácono e do que é uma diaconisa. Amém, irmãos? Deu aí para entender tudo dentro desse estudo resumido. Lógico que poderíamos ampliá-lo, mas já foi mostrado aqui todas as condições que servem para muitos ministros do Evangelho nunca se precipitar para estar consagrando alguém. Tudo tem que ter uma observação muito grande, fazer provas, fazer triagem, e toda consagração tem que trazer para o crivo da igreja, porque as pessoas da igreja, alguém de lá sabe alguma coisa. Se todos falar, não, esse aí é uma pessoa séria, essa aí é uma pessoa séria, nós aceitamos e tal, aí tudo bem, o pastor se exime da responsabilidade, tá? Agora, se ele fizer por ele mesmo, não imponha as mãos precipitadamente, para não se fazer também culpado do pecado alheio, tá? Porque se ele põe as mãos precipitadamente em alguém e essa pessoa começa a pecar, o pastor que fez isso, ele vai estar no rol dos pecados dessa pessoa também. Amém? Então a coisa de Deus é coisa muito séria, viu, irmãos? Amém? Glória a Deus. Nós temos hoje culto presencial, a partir das 19 horas, nossa congregação, e quem puder ir, os irmãos que já estão aí vacinados, né? E lá vai usar máscara, mesmo vacinado, usa máscara, né? Álcool gel, tudo certinho lá, todas as medidas preventivas. Nós temos que tomar todo cuidado ainda, né? Porque não sabemos ainda a condição desse vírus, mesmo com pessoas vacinadas, mas vamos estar procurando já estar nos ajuntando lá separadamente, lógico, né?
para estarmos cultuando, adorando ao Senhor. E aqueles que não puderem, fiquem ligados aí, que o culto começa às 19 horas, vamos estar transmitindo por live também. Amém? Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos. Compartilhe, espalhe essa doutrina, porque ela é muito importante, inclusive para pastores, viu? Que dirigem igrejas aí, para não estar fazendo as coisas precipitadas. Deus abençoe a todos os irmãos.